Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que aqui se encontram, vocês que de casa nos acompanham, me permitam uma breve palavra a título de reflexão, nesse dia em que celebramos 2 coisas importantes para nós: a festa e a memória de Santa Luzia, que é sempre uma santa em torno da qual todos nós nos reunimos, a quem nós rezamos e pedimos, e sobretudo para quem nós olhamos no seu testemunho ímpar. E o dia 13, por ser a memória contínua que celebramos a cada mês aqui na paróquia, que tem como padroeira a Senhora de Fátima, unindo-nos ao mundo inteiro. O evangelho de hoje é um evangelho muito prático. Na verdade, ele nos fala exatamente disso, da primazia da prática sobre a teoria, da ação concreta sobre a intenção, sobre as ideias e coisas que o valham. É um convite a que nós deixemos de lado o mundo das teorias, aliás, das ilusões teóricas, porque as teorias são apenas uma ilusão quando nós não as colocamos na prática concreta dos nossos dias. Eu costumo dizer que nas coisas espirituais nós temos que ser muito materialistas, o mais materialistas e pragmáticos possível. Agora, nas coisas materiais, a gente pode ser espiritual. Para a gente não ficar divagando, não ficar andando pelas nuvens. E às vezes a gente tem uma tentação muito grande. Aliás, a tentação maior da gente hoje não é o materialismo que se apregoa por aí. Nosso maior risco, tentador e sedutor, é do espiritualismo. De uma espiritualidade remota, distante, que não se encarna, que não diz nada para a nossa vida, que é da boca para fora, no máximo das boas intenções, no máximo provoca algum choro em nós, alguma comoção, mas quando a gente sai lá para o mundo, saia da frente. É um Deus nos acuda. O perigo dessa espiritualidade desencarnada, alienada e alienante é o maior que bate a nossa porta. Então, quando se tratar de coisas de igreja, de coisas da fé, sejamos pragmáticos, pés no chão, e materializemos as coisas em que nós supostamente acreditamos. Senão, não vale absolutamente nada o que nós fazemos do ponto de vista da nossa fé. Fecho o parênteses. O texto aqui é muito claro. O pai tem 2 filhos e pede para que um deles vá para o roçado, vá lá para a vinha, trabalhar, ajudá-lo. E ele diz que não ia, mas foi. O outro disse: eu vou agora mesmo, mas não foi. Qual foi o que fez a vontade do pai? Naturalmente, quem disse que não ia e foi, mudou de opinião. A teoria foi uma, mas a prática, que é o que vale, aconteceu diferentemente. E ele foi. E aqui, em outras palavras, nós não somos as nossas boas intenções. Nós não somos os nossos pensamentos positivos.
Nós não somos os nossos sentimentos puros e nobres. Nós não somos as nossas respostas e nossas palavras e discursos convincentes. Nada disso é capaz de nos definir. Nós somos o que fazemos. Cada um olhe para aquilo que faz no dia a dia e aí vai se encontrar. E aí vai se perceber. E aí vai se ter. As nossas ações são nosso espelho. Refletem exatamente quem nós somos. Pode dizer 1000 coisas, mas se não fizer, não é nenhuma dessas 1000 coisas. É exatamente aquilo que é a sua inoperância, é a sua falta de prática, é a sua incapacidade de fazer diferentemente, é a sua contradição. Os evangelhos estão cheios de indicações nessa direção do texto de hoje. Vocês se lembram daquela palavra de Cristo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mais uma vez afirmando o que no evangelho de hoje nós temos. Em outra ocasião, não basta dizer, nosso pai é Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Outra vez é a prática que interessa. E naquele texto em que a mãe e os discípulos de Jesus se aproximam dele e querem lhe falar, o que é que ele diz? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a vontade do meu Pai que está nos céus. E a gente poderia discorrer aqui em outros evangelhos, em outros textos, porque querem dizer exatamente o mesmo. Então a conclusão inicial que a gente tira é que nós precisamos, com uma certa urgência, superar essa fase das intenções, da vontade, dos planos, das palavras, dos desejos, dos discursos, que está muito presente em nós. Precisamos fazer, praticar, agir, colocar a mão na massa. Dizia um grande filósofo dos nossos tempos que as 3 perguntas filosóficas fundamentais de um ser humano, na verdade, são 4. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E a 4ª qual é? Se eu estou disposto a lavar o banheiro hoje. Não adianta ficar fazendo perguntas abstratas. É preciso concretizar aquilo que eu acho que é bom nas coisas boas que eu preciso fazer. Nas coisas urgentes que exigem de mim uma ação concreta de serviço, em última instância. No fundo, o que o Cristo deseja é que nós fundamentemos nossa vida em algo mais consistente e menos vulnerável. Porque pensamentos vêm e vão, nascem e morrem, com uma facilidade medonha. Palavras voam, intenções mudam ao sabor dos ventos. É o compromisso quem nos sustenta. Se não houver compromisso, nada feito. Possa eu ter dito o que quiser dizer, mas não me comprometi, não valeu a pena. Então, o importante não é o que eu penso, não é o que eu falo, o importante é como eu me comporto, é o meu comportamento concreto. Como diz a sabedoria popular, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E hoje uma criancinha de 2 anos, se o pai e a mãe disserem coisas bonitas para ela, para convencerem de alguma coisa que eles não vão fazer e vão fazer o contrário, não vai lá, ela vai ficar prestando atenção no que o pai e a mãe vai fazer depois. Porque se fizerem diferente, ela aponta o dedo, o senhor me enganou, e vai mostrar a contradição. Aquela palavra que sempre a gente repetiu ao longo de anos e anos, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, já não pega de jeito nenhum. A gente tem que fazer o que o outro faz, porque antes já disse que ia fazer. A gente não se contenta com a teoria, é preciso olhar a prática. Porque isso é importante, porque eu posso não ter controle sobre os meus pensamentos? Posso. A gente diz um monte de coisa, faz um monte de propósito. Isso não é o controle da gente. Porém, sempre eu posso escolher as minhas ações.
Eu não tenho controle sobre o que se passa na minha cabeça, mas eu posso ter controle sobre aquilo que eu decido fazer e faço. Daí a importância da nossa atitude. Mas atenção, e aqui eu acho que é um elemento importante, a ação é fundamental, como o Evangelho salienta. Porém, não basta agir por agir, fazer as coisas de qualquer modo, fazer por fazer. Precisamos fazer as coisas certas e do jeito certo, com atenção a todas elas, inclusive aquelas coisas mais pequeninas, aparentemente sem significado maior. É para elas que a gente tem que dirigir uma atenção maior. Por quê? Porque nós tendemos a fazê-las de qualquer forma, displicentemente. É coisa pequena, isso não interessa. A gente mal sabe que nunca esteve tão errado na vida. Dizia o Evangelho em outras ocasiões, só é fiel no grande quem for fiel no pequeno. Só é fiel no muito quem aprendeu, exercitou, praticou a fidelidade no pouco. Se não for, tiremos o cavalinho da chuva. As coisas pequenas não são por acaso, não são uma bobagem qualquer, que a gente pode simplesmente fazer de qualquer forma. As coisas pequenas são a oportunidade que a vida nos dá para aprender a fazer direito às coisas grandes, que ela mais cedo ou mais tarde vai colocar em nossas mãos como nossa responsabilidade. Se falharmos numas, falharemos nas outras. É uma cadeiazinha, é um dominozinho em pé. Bateu numa pedra, todas as outras caem. É preciso que a gente bata direito, para que de fato possa ter um resultado bom. Às vezes, nós fazemos as coisas de qualquer jeito, achando que mais tarde a gente ajeita, a gente conserta e faz melhor do que fez. Isso não tem a menor importância. E esse engano é enorme. Cada ação da nossa parte vai determinando o que somos e vai influenciando a qualidade de nossas vidas. Em outras palavras, como você faz qualquer coisa, é como você acaba fazendo tudo. Repito, como você faz uma coisa, é como você faz tudo. Ou seja, tudo que a gente faz afeta aquilo ou aquela pessoa em quem nós estamos nos tornando e determina a qualidade de vida que nós vivemos e viveremos daqui para frente. Então não achemos que é bobagem não fazer aquela coisa bem feita porque não vale nada, ninguém está vendo, é uma coisa pequena demais. É esse prato, aí alguém depois lava. É esse banheiro, não der a descarga, mas alguém depois vai puxar lá e dá. Nós vamos nos habituando a fazer as coisas desse jeito. As pequenas, as médias e as grandes. É claro, quem estamos nos tornando, você pode dizer, é muito maior do que aquilo que nós fazemos. É muito mais importante do que as nossas atitudes concretas do dia a dia, pequenininhas, é claro. Porém, o que estamos fazendo é o que vai determinar o que estamos nos tornando. Exemplos concretos. Você almoça e deixa a louça em cima da mesa de qualquer jeito. Mais tarde eu faço isso aí. Quando eu vier do trabalho eu limpo. Certamente não vai limpar. Ou alguém fez por você que precisou daquele espaço limpo, ou simplesmente você vai passar para o outro dia, vai ter que fazer obrigatoriamente, porque mora sozinho, por exemplo. Você se lava uma louça e depois diz, ó, deixa aí, que depois eu guardo. Vai acumular trabalho, vai deixar pendências, ou alguém vai guardar por você. Acorda cedo e deixa a cama toda desarrumada, um lençol para um lado, o travesseiro para o outro, e os chinelos atravessados por baixo do colchão, dizendo que depois você resolve, não vai resolver. Isso vai moldando a sua consciência, vai modelando a sua forma de ser. E de uma coisinha pequena, que é uma atitude, um ato concreto, depois vira um ato contínuo, depois vira um hábito, depois é a sua vida. Você quer sair disso, não sai mais, porque a vida inteira o que fez foi desse jeito.
fez as coisas desmanteladas e não sabe mais fazer coisas certas. De jeito nenhum. Sejam lá quais forem. E aí depois alguém diz, ó, aquele lá, não entregue na mão dele não, que ele desmantela, vai acabar quebrando. A gente criou uma forma de ser estereotipada que os outros até compraram e quando nos olham dizem que nós somos daquele jeito. Porque foi daquele jeito que nós nos tornamos fazendo coisas pequenas. Outro exemplo que eu acho muito concreto, o despertador toca, você precisa acordar às 6 da manhã, botou às 10 para 6, para poder acordar e fazer o que tem que fazer. Quando ele toca, você se vira e desliga. Desliga. Vai acordar lá para as 6h30, dá uma desculpa esfarrapada lá para as pessoas com quem você assumiu algum compromisso. Aí diz, não, mas foi só hoje, eu estava muito cansado, fui dormir muito à tarde, ontem à noite, foi uma festinha de aniversário, eu cheguei quase 11 horas, mas da outra vez eu vou fazer direitinho. Da outra vez você faz igual, chega mais atrasado ainda. Ou seja, nós fazemos o mais fácil, fazemos o que é mais cômodo, fazemos o que é mais conveniente, e é assim que nós fazemos tudo. Não fazemos o que é mais certo. Não fazemos o que é mais certo. A conclusão é simples. Quando eu escolher fazer o mais fácil, o mais conveniente, o mais cômodo e não a coisa certa, eu estou me tornando alguém que faz o que é mais fácil, mais conveniente e mais cômodo e nunca a coisa certa. Eu vou ser alguém caracterizado, infelizmente, por isso, que não é nada bom, que não é nada virtuoso, que não é nada que nos provoque algum orgulho. Pensemos nessas coisas e mais uma vez estejamos atentos à palavra do Cristo, que na parábola de hoje enfatiza o valor de quem disse, eu não vou fazer, mas conseguiu mudar a opinião e fez. Podemos até estribuchar, mas pelo amor de Deus, se a coisa for certa, façamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.